30 de abril de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, vamos conversar um pouco sobre tudo e tudo mais um pouco, porque, evidentemente, que é muito difícil a gente engolir tudo o que está acontecendo, né? Hoje, por exemplo, terminou agora há pouco o jogo Bayern e Real Madrid, claro que lá estavam presentes alguns ministros. Não podemos citar nomes porque nomes não foram noticiados, mas o que importa é saber que lá estão, ao invés de estarem aqui no Brasil trabalhando pela população brasileira. Muito embora, quando eles estão aqui, eles trabalham contra a população e não a favor. Mas o salário está sendo pago por nós. Agora, qual é a novidade disto? Nenhuma, não é de hoje que nós estamos pagando por serviços não prestados. Todo mundo fala que nos Estados Unidos, por exemplo, os impostos são altos, realmente não são baixos, mas o retorno existe em tudo. Estradas de qualidade, né? Socorro de qualidade, atendimento médico de qualidade. Toda vez que você procura justiça, você encontra justiça, ao contrário do Brasil. Vejam só o que está acontecendo. Se a gente analisar as relações dos nossos políticos com, digamos, organizações meio que criminosas, para não dizer totalmente criminosas, vamos lembrar que primeiro foi a dama do tráfico do Amazonas, a tal Luciane Barbosa, que visitou lá o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Flávio Dino, mesmo sendo conhecida como dama do tráfico, né? A pessoa que lavava e lava ainda o dinheiro do Comando Vermelho. Um dia antes havia se encontrado com Guilherme Boulos, né? Ou seja, uma relação aí meio que suspeita, não é isso? Aliás, hoje o Boulos também postou uma foto no meio da torcida Gaviões da Fiel, e isso denigra a imagem do clube, evidentemente não ajuda em nada. Mas sabemos que o presidente é corintiano, então faça de conta o que não tem nada a ver com o clube, não tem nada a ver com o time, e nem com a torcida de verdade. Mas, depois dessa situação, eis que surge José Dirceu fazendo discurso no plenário do Senado Federal, falando sobre democracia, defesa da democracia, sendo ele um daqueles que ajudaram e ainda ajuda a destruir a verdadeira democracia. Ele com mais de 30 anos de prisão decretada e que está solto, sem tornozeleira, e ninguém explica o porquê. Essa que é a verdade. O Supremo liberou o camarada e ponto final, não se questiona. Mas agora é a vez de 3 traficantes que foram convidados, vejam só, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, para que eles participem na próxima sexta-feira, dia 3, de uma audiência onde vão poder explicar os benefícios da saidinha. Olha que coisa maravilhosa. Eles vão dizer por que eles precisam dessas saidinhas. O cara não cometeu crime, não foi preso, não foi condenado, ele tem que cumprir a pena e ponto final. Mais uma vez eu chamo aqui a atenção de como funciona nos Estados Unidos. Lá a cana é para ser cumprida, não tem moleza. Não tem essa, vou aqui, vou dar uma saidinha, deixa o cara sair à vontade. Não, lá não existe isso. Mas por diversas vezes, eu até tive a oportunidade de dizer aqui, já há 2, 3 anos eu venho falando disso, vocês que me acompanham há mais tempo vão se lembrar disso, que o Brasil é comandado pelo crime organizado. Para nossa infelicidade, são eles que comandam a nação brasileira. Esses acontecimentos que acabei de citar prova que ninguém, autoridade alguma, se sujeitaria a compactuar com criminosos se não fossem direta ou indiretamente obrigados, porque eles sofrem pressões. Ou vocês acreditam que realmente o único ministro se torne aí o dono da verdade, o dono do Brasil, sem ter alguém nas costas dele? Claro que ele tem alguém nas costas. Eu já fiz aí 2 ou 3 vídeos aí, anos atrás, inclusive, que mostravam como o PCC, por exemplo, investe
nos estudos de crianças, de várias crianças, até eles se formarem para trabalharem para a organização. Nós bancamos seus estudos e você vai trabalhar para nós. Quando vemos os líderes de hoje subindo o Morro da Maré ou o Morro do Alemão, livres, leves e soltos, sem serem importunados, é sinal de que existe sim uma comunhão de valores entre eles, a tal ponto que os criminosos possam também visitar a casa do povo, ou até mesmo o Ministério da Justiça. Daí surge aquela pergunta: contra quem estamos lutando? Contra quem o ex-presidente Jair Bolsonaro lutou nesses 6 últimos anos? Nós sabemos contra quem. E a prova disso é que tentaram ceifar a vida de Jair Bolsonaro, que o obriga a andar com 2 coletes à prova de bala, se é que vocês não sabem. São 2. Ele fica assim parecendo um Robocop, porque é a única forma que ele tem de, pelo menos, se proteger um pouco. E como iremos vencer essa batalha? Isso é uma coisa que ninguém consegue dar uma resposta objetiva. Até porque não conseguiremos reverter tudo isso em 1 ano, 2 anos, 4 anos. Não, vai levar tempo, infelizmente. Porém, se conseguirmos colocar alguém de direita, alguém conservador, vai ao menos ajudar a amenizar a interferência que o presidente da República, no caso, como Jair Bolsonaro, não esse que aí está, vai amenizar a pressão que ele sofre. Tomem como exemplo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, que resolveu combater, mandar para cima sua polícia militar, que é a melhor polícia militar do Brasil, é a de São Paulo, para enfrentar o crime organizado. Claro que não acabou com o crime organizado, mas amenizou, diminuiu o número de assassinatos em São Paulo. Isso ajuda, então, a dar chances para que o governador possa trabalhar. E a mesma coisa seria o presidente da República. Teria condições de trabalhar como começou a trabalhar Jair Bolsonaro com seu espetacular ministro Paulo Guedes, até esqueci, né? Que fez um trabalho excepcional, fez a economia do Brasil bombar mesmo em ano pandêmico. O Brasil foi o primeiro país, ou melhor dizendo, foi o país que melhor saiu do período pandêmico no mundo inteiro. Lá tinha, obviamente, Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, né? Ou seja, tínhamos um time qualificado, porque estava trabalhando sério a favor do Brasil. Agora, quando temos uma governança que compactua com toda essa sujeirada, é claro que nós vemos o Brasil cambaleando, né? Batendo cabeça. E é justamente por conta dessas interferências que causas como o término dos CACs, por exemplo, ou a diminuição dos CACs, porte e posse de armas, liberação de drogas, se tornaram causas importantíssimas para o Supremo discutir, e não o Legislativo. O Supremo chamou para si essas causas. E por quê? Qual o motivo? Claramente existe uma pressão, né? Por esses motivos, diversos traficantes já foram beneficiados pelo Supremo, com liberdade, recuperação de bens ilegais apreendidos, né? Que foram adquiridos através do crime, né? Casas, helicópteros, carros de luxo devolvidos. Isso é um absurdo. E ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, a imprensa faz aquele papel de esconder os verdadeiros fatos, para apontar os conservadores, inclusive, como os causadores dos males do Brasil e do mundo. Saiu uma matéria, inclusive, no Estadão, daquela jornaleira lá, a Catanhede lá, é uma Catanha, né? Dizendo que nós, os extremistas de direita, articulamos golpes, invertemos a realidade, acusamos adversários de ameaçar a democracia e a liberdade de expressão. Sim, nós é que invertemos a realidade, não eles. Essa é a visão da imprensa, que um dia
vai pagar caro por estar tapando aí todas essas sujeiras, passando pano. Agora, para aqueles que ainda são reféns de uma rede plim-plim de televisão, ou uma CNN vendida também, por exemplo, essas informações se tornam realidade. E sem saberem, vão direto para o calabouço. Vão pagar o preço junto de todos nós. Enquanto a sociedade se atormenta, se assombra com tudo isso, o tal Luiz Inácio aproveita o discurso que fez em dezembro passado, no chamado Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social e Sustentável, né? Que é conhecido como Conselhão do Planalto, para dizer o seguinte: se for necessário esse país fazer o endividamento para crescer, qual é o problema? Veja só que coisa. Qual o problema de você fazer uma dívida para produzir ativos produtivos para esse país? Questionou o presidente do Brasil. Claro que para ele não há problema algum, já que quem paga a conta somos nós, não é ele. Nós é que ficamos endividados. Pasmem, meus amigos. Em outro momento, ele disse ainda que o Brasil tem o caminho das pedras para tal. Claro, eles mostraram como se faz o mensalão, mostraram como se faz o petrolão, então eles conhecem mesmo o caminho das pedras. E sabem como voltar ao poder também. Né? Ele chegou a dizer que nós temos que decidir agora se nós vamos retirar esta pedra do meio do caminho, né? Ou se vamos chegar à conclusão de, olha, por um problema da lei de responsabilidade fiscal, por um problema de superávit primário, por um problema de inflação, a gente não pode fazer, a gente não pode crescer. Veja que absurdo. E vamos, todo mundo, desanimar e voltar para as nossas vidinhas, diz ele. Vamos voltar para as nossas vidinhas. Será que a vidinha é igual a dele? Que viaja a todo momento, a toda hora, dorme nos melhores hotéis, come do melhor com o nosso dinheiro? Essa é a vidinha dele? É justamente por conta desse tipo de pensamento que o Brasil está afundando em uma dívida pública que consome 77% do PIB brasileiro. Uma conta impagável. Os próprios analistas políticos já disseram que em menos de uma década o Brasil não consegue contrabalancear, deixar aí a balança fiscal mais ou menos empatada. E isso vem fazendo estragos, claro, como o aumento da taxa de desemprego, que foi anunciada ontem, que subiu para 7,9% somente nesse primeiro trimestre. E quem divulgou isso foi o IBGE. Mas quem está preocupado com isto? Ninguém, a não ser o próprio povo, que não pode esticar 2 semanas na Europa para curtir a vida, né? E que não possui cartões corporativos para fazerem suas compras, além de não ganharem gordos salários, como os políticos brasileiros. Quem está preocupado que nos primeiros 118 dias de 2024 já foi registrado um aumento alarmante de 154% nos focos de incêndios na Amazônia? E isto, segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o INPE, esse crescimento marca um novo recorde da gestão do mandante Luiz Inácio. Claro que poucas pessoas sabem disto, já que a imprensa consorciada não divulga, não conta, não mostra. Como divulgava, por exemplo, no governo Jair Messias Bolsonaro. O cara está destruindo a Amazônia, está matando os índios de Yanomamis. Eles não estão alarmados com os mais de 4 milhões de casos de dengue no Brasil, dados confirmados hoje, que é um salto de mais de 1 milhão de casos em relação ao dia 10 de abril agora. O que sugere que em muito pouco tempo a dengue se transformará em epidemia. Existe uma expectativa do Núcleo de Controle de Infecções do HB do Distrito Federal que os números cheguem a 5 milhões até o final do ano.
Mas aí a gente pergunta, onde estão as vacinas? Por que o governo não comprou vacinas até agora? E aí a imprensa pega no pé do mandante brasileiro? Acusa o mandante de alguma coisa como acusavam Jair Bolsonaro? Claro que não. Porque enquanto estiver caindo o cascalho na torneira deles, esse aí é o governo do amor. O governo do amor que não está nem aí se o povo está morrendo ou não com a dengue. Então é claro que a gente chega num momento como esse e pergunta, o que vai ser feito? Porque o legislativo não tem ninguém. Segunda-feira, terça-feira, amanhã é feriado, quinta já não vem, sexta, ou seja, a semana está morta no legislativo. Esses papos de Arthur Lira e Pacheco aí, fazendo quase na imprensa, isso é tudo via remoto, tudo via informações por telefone, eles não estão lá no Congresso trabalhando. O judiciário, muito menos. O judiciário está voando por aí. Mas nós estamos aqui, ó, dia 30, amanhã dia 1º, é feriado, graças a Deus, mas na quinta ninguém escapa. Começa a pagar aluguel, né? Pagar água, pagar a luz, pagar a quitanda, pagar a padaria, porque está tudo pendurado. E aí, quem é que socorre? Ninguém. Então, claro que nós temos que agora focar no fato de que certamente vai começar a aumentar o volume de manifestações. Isso é plano já dos conservadores. Vai ser intensificada essas manifestações, porque o nosso presidente está rodando o Brasil todo. Onde ele vai, a multidão vem. Então ele vai começar a marcar em dias pontuais manifestações para acelerar o comprometimento do povo, da população, a favor dos conservadores, a favor das nossas causas e pedindo o quê? Pedindo justiça. Porque, claro, nós sabemos, e o mito sabe muito mais do que nós, que as eleições de outubro estão aí e que os prefeitos precisam ser de maioria conservadora no Brasil inteiro. A nossa meta é tirar ao máximo as prefeituras das mãos do PT, que atualmente são poucas comparativamente com outras épocas, e aumentar o número de prefeitos conservadores e elegendo, claro, o maior número de vereadores também e deputados estaduais conservadores. Temos que criar essa base para que quando chegue em 2026, a chance de aumentar o número de deputados federais e senadores conservadores seja maior. E aí sim nós talvez teremos aí a grande chance de tentar reverter essa história com uma maioria na Casa Legislativa. Porque por hora a Casa Legislativa está fechada. Só está funcionando Executivo e Judiciário. Tudo que o atual mandante não consegue no Legislativo, ele vai procurar apoio lá no Supremo, que dá ajuda para ele. Isso não pode continuar assim. Não é isso que diz a Constituição. Então, temos que manter aí a luta sempre viva, cabeça erguida, continuar insistindo nas nossas pautas e torcer para dias melhores, evidentemente. Por hora, é o que eu tinha para vocês. Espero que o vídeo tenha sido do agrado de todos, né? Vocês, por gentileza, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar e eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.